140 anos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu não sei se você já tinha lido essa palavra, mas eu quero dizer para você que essa é a história de um homem que tem muitas coisas boas, chaves grandiosas que eu gostaria de compartilhar hoje com você. E eu quero dizer para você que eu não estou falando agora de Jó, eu estou falando de você mesmo. Amém, queridos? Então eu não vou falar a partir de agora sobre Jó, vou falar sobre você, sobre mim e sobre você. E aí, eu gostaria de dizer para você que na sua vida de provações e tribulações, João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo que se ele venceu, ele veio por causa de mim e de você. Amém? Ele morreu na cruz, ele sofreu na cruz, ele padeceu na cruz, e tudo isso foi por nossa causa. E ele está dizendo nesse versículo de João 16:33, que ele tem falado essas coisas para que nós possamos ter paz. Porque no mundo nós vamos passar por aflições, não tem jeito. Mas ele falou assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, você também vai vencer o mundo. Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Amém? A primeira chave que eu quero colocar aqui para você, em nome de Jesus, é que você precisa de acreditar na palavra que está sendo dita a você. Você precisa de ter fé para acreditar que essa palavra é para mim e para você. Queridos, é sobre isso. Nós precisamos de ver o que a palavra está falando e receber ela no coração como uma chave poderosa para que nós possamos ser fortes diante das lutas. Amém? Então, as aflições vão acontecer, Jesus está falando isso, não tem jeito, ele passou pela aflição, nós também passaremos, mas ele falou assim, ó, mas tem de bom ânimo, eu venci, e você também vai vencer. As circunstâncias que acontecem conosco não significam que as coisas estão fora do controle. E aí eu quero já passar para a primeira chave poderosa, porque são 4. Eu quero falar de 4 chaves poderosas, baseadas nessa história de Jó, mas que tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver, queridos, com a nossa própria história. A primeira coisa que aconteceu aqui é que Jó reconhece quem Deus é. Queridos, quando nós reconhecemos quem Deus é, eu quero dizer para você que tudo ficará melhor na sua vida e na minha vida. Que você vai conseguir confiar na soberania de Deus. Porque nós precisamos de reconhecer a soberania de Deus. Nós precisamos de entender que Ele está no controle, nada está perdido para o Senhor. Quando você acha que Deus está fora do controle, eu quero dizer que ainda em silêncio, Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está fazendo, principalmente no silêncio. É quando você não está vendo nada, quando parece que está tudo muito quieto, quando você não está entendendo o que está acontecendo, quando talvez esteja demorando um pouco mais para aquilo que você achava que ia ser tão rápido. Mas eu quero profetizar na sua vida hoje que você não vai perder o ânimo,
creio que você vai confiar no Senhor. Porque foi exatamente isso, queridos, que Jó viveu. E é isso que nós também vamos viver, porque Jesus, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, não foi para alguns, foi para todos nós. A palavra do Senhor diz que o sol, ele brilha para todos, mas a chuva, a tempestade, acabou de termos, né, uma questão muito complicada. Eu fico pensando nas pessoas que foram atingidas, né, por esse furacão. Eu acho que foi furacão, não é isso? Foi o quê? Tornado, né? Mas foi assim bem difícil. E você fica pensando, meu Deus, será que ali só tinham pessoas que não conheciam a Jesus? Não, queridos. Estava tudo misturado ali. O sol vem para todos, o furacão também, e os dias de aflições também. E quando a palavra do Senhor diz que só há uma diferença para aquele que passa pelas tribulações e que conhece a Jesus, é que nós podemos nos colocar sobre a rocha. Porque se nós estivermos na areia, certamente a nossa casa cairá. A diferença daqueles que passam a tribulação e que permanecem de pé é porque reconhecem Deus como Deus e que sabe que tudo está no controle dele, como nós estamos falando dessa primeira chave. Deus está no controle. Às vezes você vê as pessoas prosperando, as pessoas se dando bem, como diz o ditado, mas essas pessoas que estão se dando bem de maneira incorreta, elas estão construindo a sua casa na areia. Pode acreditar. Mas quando nós confiamos no Senhor, eu quero dizer para você em nome de Jesus, Deus está no controle. Você pode repetir? Deus está no controle? Amém. Por mais desafiador que possa parecer, Deus está no controle. Amém, queridos? Então, Deus está no controle. Segunda chave. Jó se arrepende e se rende. Vocês viram o que estava escrito lá? Ele confessando ao Senhor que ele entendeu que antes ele só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora aconteceu alguma coisa nesse percurso. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que é essa a chave que acessa o céu. Na sua vida, essa é a chave que acessa o céu. A confissão. O arrependimento. Na segunda-feira passada, nós fechamos na consolidação a palavra que fala sobre as questões das influências do mal. E que a gente não precisa de ter medo, mas também não precisa de ficar afrontando, né, o inimigo. Mas foi uma noite de muito conhecimento, foi muito bom. Eu tenho certeza que quem veio gostou, né? E o que acontece é que nós precisamos de entender que nós vamos estar sendo livres do mal à medida com que nós não temos nada que o diabo nos acusar. E eu tenho por convicção de que o livro de Jó está escrito na Bíblia para nos ensinar a chegar diante do Pai e anular toda a acusação do diabo contra as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios, e tem também lá em Salmos, que fala: filho meu, faça com que não tenha nada que o inimigo te acusar, para que ele não leve proveito sobre a sua vida. Como que funciona isso? É você pedir a Deus: Senhor, me perdoa, eu reconheço que eu falhei, mas eu não quero mais falhar. Eu quero caminhar contigo, porque eu quero me colocar na rocha. Eu quero me colocar na rocha e ter a garantia de que a minha vida daqui para frente não vai ser só de ouvir falar,
Mas eu quero, em nome de Jesus, entender que os meus olhos estão te vendo, porque agora eu começo a ter uma intimidade contigo. Eu começo a te ouvir, verdadeiramente eu começo a te ver, eu começo a te sentir, eu começo a entender que tu és Deus na minha vida, que eu posso me relacionar contigo. Queridos, eu quero dizer para você que a coisa mais poderosa que nós temos através do batismo é exatamente isso. Tenho, não que eu tenha presenciado fisicamente, mas eu já vi na internet uma pessoa que ela entrou na cadeira de roda e ela saiu andando depois do batismo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Cego, você já viu? Nossa, tremendo. Então, assim, eu quero colocar para você, eu não sei qual o grau de intimidade que hoje você tem, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quando você aceitou a Jesus e você confessou a Jesus como Senhor da sua vida, uma das coisas que você vai precisar de fazer toda hora é identificar os pecados que você tem para confessá-lo. E para pedir a Deus que você verdadeiramente seja livre desse mal. Porque o arrependimento e a confissão, queridos, faz com que você comece a ver a Deus, não só de ouvir falar. Quando você começa a entender padrões, queridos, quando você vem aqui no primeiro domingo e que você já é batizado e você renova a tua aliança com Deus, a primeira coisa que essa palavra fala é que nós, como pastores, precisamos estar sempre te lembrando, é que nós não podemos tomar a ceia sem discernir aquilo que está diante de nós. A palavra do Senhor diz que quem toma a ceia parece que é algo banal, um líquido com um pedacinho de pão. Mas aquilo significa o corpo de Jesus, uma coisa espiritual, que há 2000 anos está sendo refletido hoje na nossa vida, com a bênção do Senhor sobre nós. Aquilo que nós vivemos hoje através dessa memória de nos lembrarmos, Jesus morreu, pagou um alto preço, foi preço de sangue, de morte na cruz. Isso restaurou a minha aliança com Deus. Isso me fez, queridos, pega essa chave. Isso te faz acessar as coisas espirituais. Isso te faz acessar bênçãos que você não tem nem ideia. E muita gente, quando começa a se abrir para as coisas de Deus verdadeiramente, as pessoas começam a viver um novo tempo. E as pessoas começam a pensar assim: por que eu demorei tanto para entender isso? Porque é uma experiência tão real, é tão boa, é algo tão poderoso. Queridos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você não está aqui por acaso. Deus te trouxe, o Espírito Santo te trouxe neste lugar. E Ele te trouxe para que você verdadeiramente comece a viver algo maior na sua vida. E o que mais interessa ao Pai é que você entenda as questões espirituais, para que você possa acessar aquilo que Ele tem de melhor para você. Eu tive uma experiência muito rica, isso foi muito maravilhoso para mim. Porque, na verdade, não sou eu, não fui eu. Foi o poder no nome de Jesus. Foi a intenção de desejar fazer a vontade do Pai. Recentemente eu fui numa igreja em Tanguá. E eu estava naquele frenesi eu ainda ia fazer aquela oração, aquele jejum de 25 horas. Lá do Rosh Hashanah, que eu confesso que isso foi assim, para mim, muito forte.
muito poderoso ainda está sendo, porque eu creio que eu viverei essa chave, e eu tenho certeza que todos os irmãos que entenderam isso também viverão, se não já estiverem vivendo. E o que aconteceu, queridos, foi que eu fui para essa igreja e eu falei, eu tinha 5 pessoas ali, era dia de uma festa, de um membro, só tinha 5 pessoas lá, incluindo com o pastor. Acho que era 5 pessoas mais ele, eu não me lembro. Sei que era mais ou menos isso. E eu falei para eles assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu vou entrar num jejum de 10 dias, que o primeiro dia é 25 horas, que se vocês fizerem, vocês serão muito abençoados, que vocês vão virar a chave, vai acessar o céu, Deus vai fazer maravilhas, porque é tempo que Deus vai te julgar, mesmo que você não acredite, Deus vai julgar, vai abrir o livro da tua vida, e você vai poder semear ali no primeiro tempo, e aí Deus vai mudar a tua história. Queridos, recentemente ele mandou uma mensagem para mim, faz pouco tempo, eu botei até no grupo da igreja, depois vocês podem ouvir. E ele falou assim, para a tua edificação, há mais de 20 anos, a igreja estava na justiça por uma causa que as pessoas precisavam pagar à igreja e eles simplesmente ignoraram que eles tinham que pagar. E depois desse jejum, eles vieram a nós negociar e disseram que vai pagar. 20 anos, queridos, 20 anos. E ele falou assim, eu creio que foi através desse jejum e dessa oração. E ele disse que está começando a vir outras pessoas novas, a igreja estava muito entristecida, mas o Senhor renovou a esperança. E queridos, é sobre isso, eu quero trazer sobre a sua vida, e domingo passado eu falei muito sobre isso, sobre as chaves que acessam o céu, que é o nosso jejum, é a leitura da palavra, que é a nossa oração. E eu quero que você não esqueça disso, eu quero que você fique firme, que você se arrependa, que você confesse, que você entenda verdadeiramente. Porque eu quero profetizar que os teus olhos vão ver o Senhor, que você vai conhecer o Senhor, você vai ter uma experiência pessoal com o Senhor, você vai começar a entender o Espírito, queridos. Eu quero profetizar que você vai ter sede e fome da palavra de Deus. Fome e sede, queridos, é você desejar isso, é você querer isso. É você se interessar por isso, é você saber que é verdade e você começar a fazer porque a resposta vai vir. É você acessar o céu através daquilo que você sabe que tem que fazer. Porque Deus vai te honrar, queridos. Deus vai te honrar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar isso na sua vida, que você vai ter uma experiência pessoal com o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa da aprovação para você. A aprovação levou Jó a um nível mais profundo de intimidade com Deus. Você vai falar assim, puxa, é preciso ser provado. Porque Deus quer te lapidar. Através dessa aprovação, Deus vai te lapidar. Você vai desejar mais a presença de Deus. É exatamente assim que a gente vive. Quando a gente começa a passar pela prova, que a gente começa a buscar mais. É desse jeito. E eu creio em nome de Jesus, que por causa dessa prova que você está passando, sabe o que vai acontecer? Deus vai te levar para um outro nível. Deus vai te levar para outro nível.
Eu quero dizer para você que desertos são necessários, desertos são necessários, desertos são necessários, mas deserto não é lugar de você ficar nele, morar nele, é lugar de passagem. Porque Deus quer te ensinar algo novo quando você estiver passando por essa tribulação, queridos. E eu quero ainda te dizer uma coisa, porque parece que o deserto não vai acabar. Eu quero trazer uma chave para você. Porque se você ainda não tirou o aprendizado dele, esse deserto não vai passar. Queridos, pense nisso. Se você estiver passando por uma tribulação, essa tribulação tem que fazer você aprender algo com isso. Se você estiver vivendo no automático, ou se você estiver se sentindo vítima desse processo, ou se você estiver dando desculpas, você precisa de estar na tribulação e entender o que Deus deseja com essa tribulação na sua vida. Você precisa de pedir ao Senhor: Senhor, me mostra porque eu estou passando por isso, o que tu queres fazer na minha vida. Quando você entender isso, você muda de fase. A provação acaba, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus vai fazer com que essa provação vai levar você para um nível de intimidade. Presta bem atenção no que eu estou falando. Essa provação vai fazer com que você mude de nível, porque você vai ter maior intimidade com o Pai. Então você tem que dar glória na tribulação. Amém? Você vai dar glória na tribulação? Terceira chave. Terceira chave, Deus exige restauração. Deus exige restauração. A primeira chave, Deus está no controle. Todo mundo vai passar pela tribulação. A segunda chave, eu preciso de passar de nível. E isso só vai acontecer quando eu aprender com essa tribulação. Amém? Terceira chave, Deus exige restauração. Terceira chave, Deus exige restauração de relacionamento. Quando ele diz para Jó: ora pelos seus amigos. Deus ficou triste com os amigos de Jó, mas ele diz: Jó, você vai precisar de orar pelos seus amigos, aqueles amigos que te julgaram. Você vai ter que orar por eles. Tem coisa mais desafiadora do que essa? Então, é para isso que o Evangelho nos chama. Para restituir relacionamentos. Repita comigo: restituir relacionamentos. Glória a Deus. Mateus 5:24 diz assim: deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar Já botou ali? Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, aqui o que está dizendo é que Deus mais valoriza a restituição dos relacionamentos. Queridos, isso é tão importante. É muito importante isso. Deus quer que você, se você tem alguma tristeza, alguma coisa com alguém, você vai precisar ir a ela. Você vai precisar de restaurar esse relacionamento. E aí, se você restitui aqui na terra, Deus restitui no céu. Mas primeiro você tem que restituir no céu, para depois Deus restituir na terra. Está entendendo isso? Quando você
libera. Quando você diz assim, não, eu quero orar e eu quero abençoar essa pessoa. Quando você fizer isso primeiro, você vai ver que vai ser a galope que você vai receber as suas bênçãos. Vai ser simples para o Pai aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Mateus 25, já falei. Então, Deus deseja que você faça isso, que você pense isso. Perdoar é abençoar quem te feriu. E isso vai desbloquear portas espirituais da sua vida. Você fala assim, pastora, a senhora não tem noção do que me fizeram. Mas se você for obediente, mesmo que você não esteja entendendo, e você falar assim no seu coração, Senhor, tu sabes que é difícil para mim. Tu sabes que isso esse desafio aí está difícil para mim. Mas eu quero ser obediente. E eu quero agora liberar essa pessoa. Eu quero perdoar essa pessoa. Porque se isso vai abrir portas para mim, se isso vai acessar bênção sobre a minha vida, eu quero isso. Eu quero viver em obediência à tua palavra. Queridos, a palavra do Senhor está dizendo que você vai desbloquear portas espirituais. Você vai ser restituído. Foi exatamente isso que Deus fez com Jó. E Deus vai fazer na sua vida também. Você pensa que essa pessoa está sendo maldição na sua vida? Não está sendo. Essa pessoa está sendo bênção na sua vida. Porque você está acessando a virtude do perdão. Oh, glória! Você está acessando a virtude do perdão através dessa pessoa. Você vai começar a buscar mais a Deus. Então libera em nome de Jesus. E a quarta e última chave. A quarta e última chave é que Deus vai restituir você o dobro. Deus restaura a tua saúde. Deus restaura a honra e Deus restaura os bens. E aí, queridas, você vai viver o melhor tempo da tua história, depois da luta que você passar. Pode acreditar nisso. Você vai viver o melhor tempo da sua história. Eclesiastes 7:8 diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Então, melhor é o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio, queridos. Deus vai restituir o dobro. Os frutos virão depois da plantação. Primeiro você planta. Quantas coisas aqui você viu que você tem que plantar? Você tem que confessar o Senhor, é uma plantação. Você tem que esperar no Senhor, é uma plantação. Você tem que confiar no Senhor, é uma plantação. Você tem que perdoar aqueles que te ofenderam, é uma plantação. E aí Jó termina a sua história de tanta luta, de tanta dor, de tanta perda, acessando a restituição de Deus, queridas, as bênçãos espirituais. Então eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai para fazer as pazes com as pessoas que você tem se sentido desconfortável. Você vai perdoar, você vai abençoar, você vai orar, vai ser tão fácil para você orar por essas pessoas, viu? Porque o justo, ele vive pela sua fé e pela sua obediência também. Tem uma oração que eu gostaria de ensinar para você, para que você possa entender quando você se sente injustiçado. Você pode fazer essa oração assim, ó: Deus, se realmente essa pessoa tem razão, então me corrige. Me torna humilde para que eu reconheça se isso é justo. Porque às vezes a gente
está achando que está sendo, né, injustiçado, mas a gente não está. Mas se essa pessoa não estiver errada, me exorta, me corrige para mudar. Mas se o que ela falou foi injusto, me mostra que estou no caminho certo. Olha só. Me mostra que eu estou no caminho certo. Então você pode fazer essa oração. E Deus pode mudar a tua sorte. Ele ou vai fazer você entender caminhos, posições que você tem que restaurar, ou então você tem que pedir a Deus que faça a justiça por você. Deixa Deus ser o teu juiz. Se você está obedecendo, entrega para o Senhor. Se tem alguém te perseguindo, eles não estão perseguindo a você, estão perseguindo a Deus. Então, que essa circunstância, quando você estiver se sentindo injustiçado, eu quero dizer que o Senhor está te promovendo, em nome de Jesus. Tem uma frase que a Melina gosta muito de falar aqui: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que verdadeiramente seja essa a nossa motivação. E para terminar essa palavra, eu quero dizer para você que tudo o que eu falei até agora tem a ver com um foco muito profundo e importante, que é Mateus 24:14. E diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Esse evangelho que nós estamos pregando aqui, queridos, é o evangelho que vai mudar a vida de muitas pessoas. Que nós possamos falar para as pessoas aquilo que temos ouvido. Ainda que você vá falar assim: mas pastora, eu não sei muita coisa. Mas tem pessoas que precisam do que você já tem. Então fale do amor de Jesus. Nós teremos, por exemplo, uma ação social aqui na igreja. Essa ação social, ela vai ter emprego, ela vai ter segunda via de documentos que talvez as pessoas nem tenham, estejam precisando, assim, do teu lado, do lado da tua porta. Você não sabe. Você está precisando de segunda via de certidão de nascimento, de certidão de casamento, certidão de óbito do teu pai que morreu? Lá na igreja metodista, no dia 22 às 9 às 13, vai ter isso aí lá. Você está precisando de um médico, de uma consulta, de um dentista? Está precisando de emprego, de um psicólogo, de um advogado? Está precisando de isenção de casamento? Queridos, você pode ser portador desse evangelho da paz. Mas que toda a prova que você possa ter passado ou esteja passando, que você possa aprender que Deus deseja abençoar a sua vida para depois você transbordar. Deus não quer que você fique assim, como que, sabe? Não, Deus quer que você fale do amor dele. Porque será pregado o evangelho e depois virá o fim. Então nós precisamos de falar do evangelho. E existem tantas oportunidades para que nós possamos falar do evangelho. E uma dessas é essa. Então, pergunte, fale, compartilhe isso, porque Deus quer te usar para abençoar muitas vidas. Mas não esqueça de que as provações virão, mas depende do nosso posicionamento para que nós possamos ser abençoados. E dia 30 tenho batizado, e aqueles que sentirem um desejo forte do Espírito Santo, façam aliança com o Pai, porque Ele deseja abençoar a sua vida. Fique de pé, queridos. Eu quero orar por você. Aleluia, grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Queridos, e
Se você deseja mostrar para Jesus que ao ouvir essa palavra você entendeu que você pode confiar nele irrestritamente, que você pode acreditar que Jesus está no controle da sua vida e que nada é impossível para o Senhor, que você pode acessar o céu, que você pode acessar as coisas espirituais. Eu quero que você venha aqui na frente, como uma forma de você confiar verdadeiramente que o Senhor está com você. Então pode vir em nome de Jesus. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu sei que nada está distante daquele que faz todas as coisas. Então venha, porque Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer fazer